Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Boa tarde, meu amigo Percival. Boa tarde, Marcelão. Tudo bem? Tranquilo? Tava até te ver. Quando até te ver, tava ótimo. Eu sou uma injeção de ânimo para você. Você o quê? Injeção de ânimo. Anima. Injeção de óleo, daquela que dói. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre falo aqui do TP, quando eu digo, porque o TP eu já mostrei, né? Que essa coisa que passa. Eu queria mostrar, porque o TP é um sujeito que passa ali, aperta, o nome dele é TP. Ele aperta. E ele é muito atento. Desde criança, o TP é muito atento. Ele trabalha com uma atenção, assim como ele era bebê, também era assim, né? Ele era um bebê, sempre, na hora da comida, então, ele estava numa alegria monstro. E até hoje, aquele momento da comida é o que ele repete até hoje no trabalho. A rapidez, a ligeireza, a atenção, né? Fora quando não baba, né? Resumo, olha ele que bonitinho quando era. Olha o TPzinho. Olha como é que ele é atento com a comida. Olha como ele é atento. Vê a beleza dele, ó. Olha, ele quase enfia o macarrão pelo nariz, o TP. Ele é conhecido como Juninho. Vai vendo. Olha como ele é atento. Olha a vontade com que ele mastiga. Oi. É assim que ele faz. Opa! É assim. Quando eu falo do TP, isso, acorda. Ó, ele não consegue acordar. E ele tem uma irmãzinha, a TPzinha. A TPzinha não, essa é mais interessante. E ela gosta de brincar, ela tem um cachorrinho a pilha. Mostra o cachorrinho a pilha, faixa. Ó, a TPzinha. Olha que bonitinha. A alegria dela. A TPzinha. É uma graça, né? E o TP tem um irmão grande. O TP tem um irmão grande que gosta de brincar de que morre afogado. Mostra o irmão grande. Não mostra. É o TP, tá dormindo, ó. Repara, ó. Olha lá, aquele é o TP pai. Ó, esse é o cachorro. Repara. Tá morrendo afogado, olha lá. O TP pai. Olha lá, ó. Ó como é que faz o cachorrinho. Vai vendo. Ó. Podia ter deixado morrer afogado, filho. Que aí já livrava um da família. Olha lá. Não é legal? É tudo... Chega. É legal, né? Legal é mingau. Corta pra mim. Deixa eu ver. Que você come não faz mal. Não, Manel, o cara do TP é assim. Tem uma imagem do TP trabalhando, aqui que é uma graça. Ele faz assim, ó. Ele tá lá, eu tô aqui gritando. Anda, ele tá assim, ó. Os meninos gravaram e ronca, que no outro estúdio pediram pra dar uma acalmada nele. De tanto que ele ronca. Mas vamos ver. Virou da menina. Olha que gracinha. Ela se chama Tabata. Tabata está voltando a pé da escola, ao lado da mãe. Quando ela vai entrar em casa, ela vê ali um gatinho. E ela para brincar com o gatinho. É nessa hora que vem um caminhão. O caminhão vai, atropela a Tabata. Os moradores saem perseguindo o caminhoneiro. Pegam o caminhoneiro, seguram o caminhoneiro, até que a polícia chega. Tabata, essa menina linda, que brincava com o gatinho, é levada para o hospital. Ela é levada para o hospital e não resiste. No caminhoneiro é feito um exame para ver a dosagem alcoólica no sangue dele. Estava 3 vezes maior do que o permitido. Ele fica 3 meses na cadeia. A justiça brasileira acaba de liberar o caminhoneiro que matou Tabata. Diz que aquilo não é um assassinato, e sim um acidente de trânsito, diz a justiça brasileira. Eu perguntaria à justiça brasileira
Se essa menina fosse filha dessa justiça brasileira, o que essa justiça brasileira faria, além do desespero que tomaria conta do coração? Mas para a justiça brasileira, um bêbado não é um assassino ao volante. Põe no Cidade. Uma menina alegre que gostava de levar felicidade por onde passava. Eu amo a Tabata. Eu vou amar ela onde ela estiver. Que é difícil, dona. É muito difícil ela perder um filho. Mas o destino de Tabata Tadeu dos Santos, de 11 anos, foi interrompido. A criança foi atropelada enquanto fazia uma das coisas que mais gostava: brincava com um gato. O homem que causou o acidente é Antônio José Piauilino da Silva, de 49 anos, o motorista que dirigia esse caminhão e que, segundo a polícia, estava embriagado. Para a mãe de Tabata, restou apenas o vazio. Eu abro a porta e não vejo ninguém. Eu penso que está chegando, falei, Karina, ela vai voltar, porque ela penso que ela está viajando. Uma hora ela voltar, eu vejo as meninas aí, ó. E não vejo ela. Todo tempo eu choro. Célia criou Tabata desde os 4 meses de vida da criança. A mãe biológica da menina é sobrinha dela, tem problemas psicológicos e não tinha condições de criar a garota. Desde que Tabata entrou para a vida de Célia, passou a ser a filha caçula, as inseparáveis mãe e filha. Aqui dentro da casa onde a Tabata morava com a mãe, a rotina delas era sempre de muita união, de muito carinho, de muita brincadeira, de companheirismo entre mãe e filha. Depois de tudo isso, a irmã da Tabata se separou do marido e acabou vindo morar aqui com a dona Célia, tamanha preocupação dela com a saúde da mãe. A dona Célia guarda aqui junto com ela esse caderno que estava dentro da mochila no dia do atropelamento. Guardar esse caderno para a senhora? Guardar esse caderno para mim é tudo para mim, que é a única coisa que ficou de lembrança para mim. Dói muito. Dói muito, dona. Nossa, demais. Tadinha da Tabata, ela já tinha sofrido também, né? Célia se recorda de cada passo que antecedeu o atropelamento. Depois de buscar a filha na escola, elas pararam para comer. Lá a filha disse algo que chamou muito a atenção da mãe. Aí ela pegou e falou assim pra mim, come, mãe. Eu falei, não quero comer, Tabata, eu já comi. Aí ela pegou e falou assim, mãe, nesse mundo a gente não leva nada. Ela falou pra mim, sentadinha na praça. Eu falei, tá bom, filha. No trajeto, as duas aparecem nas imagens de câmeras de segurança do bairro. Célia anda pela rua, enquanto Tabata caminha pela calçada. E quando as duas chegaram exatamente neste ponto, a dona Célia fez que ia entrar para dentro de casa, até o portão. Mas ela não entrou, ficou parada no portão. Enquanto isso, a Tabata atravessou aqui a rua porque ela viu aqui do outro lado, na calçada, um gatinho. O animal é da rua, ficava aqui na rua, mas os vizinhos sempre cuidaram dele e a Tabata gostava muito desse gatinho. Quando ela viu o animal, ela fez questão de se aproximar, brincou com o gatinho. Ela chegou a brincar bastante com o gatinho naquele momento. Acho que chegou uns 10 minutos, ela ficou com o gatinho aqui brincando. Quando ela desceu aqui a guia, ela veio aqui assim, desceu a calçada. A carreta já estava assim, próximo. E aí tinha um carro estacionado bem aqui onde nós estamos. A Tabata estava exatamente aqui onde está a mãe dela brincando com o gatinho. E esse caminhão já veio desgovernado aqui de cima. Quando esse caminhão chegou aqui, já atropelou a Tabata, que estava do ladinho desse carro. A Tabata ficou entre o carro e o caminhão. Entre o carro e entre o caminhão. O Corpo de Bombeiros tentou salvar a criança com os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, Tabata foi levada para o hospital, onde morreu. Eu não aguento nem ficar aqui, Célia, tem hora da vontade de sumir, porque a saudade é grande. Dá uma saudade da gente. Logo depois do crime, Antônio nem ao menos desceu do caminhão, como mostram essas imagens. Ele fugiu sem prestar socorro. Um morador corre para tentar pará-lo. Dona Célia vem logo atrás. A população rapidamente se mobiliza. Um pouco mais à frente, ele é encontrado e agredido.
Quando a polícia chega, Antônio é preso. Assim que os policiais chegaram com Antônio aqui na delegacia, perceberam os claros sinais de que ele havia tomado bebida alcoólica. Imediatamente, o delegado já pediu que fosse feito o teste do bafômetro. O resultado, que sai na mesma hora, já apontou que Antônio estava mesmo embriagado. Em depoimento, Antônio disse que tinha tomado algumas cervejas. Descobrimos onde Antônio foi antes do atropelamento. Ele esteve neste bar. E aqui as pessoas confirmam: Antônio bebeu antes de dirigir. Tava bebendo. Todos. O dono do bar foi testemunha que presenciou para vocês que ele tava bebendo. Que tanto que vai ser constado isso daí no negócio do sangue dele que ele tava bebendo. Se ninguém quer o mal dele, mas ele matou uma criança. Antônio ficou cerca de 3 meses na prisão. Depois disso, por uma decisão da Justiça, foi colocado em liberdade até o julgamento. Teve o direito de dirigir proibido na mesma determinação. Além disso, ele se comprometeu a comparecer em todas as audiências que forem marcadas. Ele não pode ficar solto. Então quer dizer que ele vive uma vida boa, livremente, né? Pode sair com a família, pode se divertir. E minha irmã está onde? Debaixo da terra. A gente não tem mais ela aqui. Nós conseguimos o endereço atual do seu Antônio. Nós estamos fazendo imagens do lado de dentro do carro. E vamos ver se a gente consegue falar com ele. Oi, bom dia. Seu Antônio? É o senhor? Ô, seu Antônio. É Lenisa, da TV Record. Me fala uma coisa, o senhor realmente naquele dia, antes do atropelamento, o senhor bebeu realmente? É o que está lá no número. É o que está no depoimento. Mas respondendo, o senhor bebeu ou não? É o que está no depoimento. Eu não tenho nada a declarar, eu só estou falando em juízo. Só em juízo. Tá bom. Obrigada. Hoje em dia tá matando tudo na rua, dona. É triste para nós, né? Eu não consigo pensar mais, cara. Eu fiquei assim, completamente esquecida. Eu, né, Edu só criou uma filha e chegar tirar a vida da tua filha. Mas aí é a questão, e essa é a pergunta. A pergunta é simples. Se o homem que matou fosse, né, o homem que pegou o carro, bebeu, matou, mas se ele tivesse matado aquela menina, a pergunta que eu faço é: ele seria solto pelo juiz? Se fosse se a nenenzinha, a Tabata, fosse filha do juiz? Há uma coisa que é o legal e a outra coisa que é o legítimo. O legítimo tem que se sobrepor ao legal. E não é legítimo que um sujeito que tenha bebido 3 vezes o que a lei permite, dirigindo um caminhão, mata uma criança, foge do local, só é preso porque a população o cercou e aí não havia mais como ele escapar. Portanto, ele cometeu o acidente e fugiu do local. E a cadeia dele é 3 anos. E ele não vai responder por um assassinato. O assassinato dessa criança, me desculpe, mas eu duvido que quem assinou o papel colocando para fora assinasse esse papel se fosse o pai ou a mãe dessa criança. Duvido. E eu vou direto com a nossa Capitão Nascimento, porque a Capitão Nascimento tem mais informações sobre mais essa questão que mostra por que no Brasil há tantos crimes por uma única razão: a impunidade. Capitão. Boa tarde, Marcelo. O seguinte, ele continua respondendo ao processo em liberdade e nós tivemos acesso ao processo no site do Tribunal de Justiça. Lá, por incrível que pareça, ele não responde mais como homicídio. Mudou para acidente de trânsito comum. Nós já pedimos uma nota ao Tribunal de Justiça para saber por qual motivo mudou. Agora ele responde apenas por acidente de trânsito. E isso, Marcelo, é o que causa ainda mais revolta na família. Exatamente essa é a questão central para
Porque não é possível que alguém mate uma criança, fuja do local e não vai me responder por um assassinato? Essa decisão aí é totalmente equivocada. Você tem, aliás, 2 crimes, ó Marcelo. Você tem o atropelamento que resultou em morte e você tem a omissão de socorro. Quer dizer, se fosse algo de fato acidental, por acaso, ele socorreria a vítima. Entretanto, ele fugiu, deixou de prestar socorro. Você tem 2 crimes e aí cabe a figura. Alguém bêbado, Marcelo, que assume um volante de qualquer veículo, está assumindo o risco de causar um acidente ou morte. Isso se chama em direito dolo eventual. Somos 2 casos, dolo eventual e omissão de socorro, poderia sim estar preso na forma da lei. Claro, e mais dirigindo bêbado. São 3 questões. Sim. 3 questões. Pensa em Silene e pensa em Jairo. Um casamento de 9 anos. Ele um trabalhador e ela também. A questão é que quando ele bebia, ele ia para cima da esposa com muita violência. Chegou a ser preso porque ele tentou matá-la. Pagou fiança, foi liberado, ela pediu divórcio e conseguiu a tal ordem judicial, a tal medida protetiva que impede o agressor de chegar próximo à vítima. Só que é um papel, mais um desses que a justiça solta no mundo. Naquele dia, Silene estava chegando do trabalho, é surpreendida, ela grita. Não dá tempo de uma história que começa assim. Esta mulher que trabalha na loja de bijuterias vive assustada. Um olho nas clientes e o outro no ex-marido que pode aparecer a qualquer momento. Silene ficou casada há 9 anos com Jairo. Ele é uma tranqueira, ciumento, cachaceiro e violento. E Silene é sempre quem paga pelos erros do homem. Você não tem jeito, né? Ah, não fala comigo, não. Jairo é porteiro e conhece apenas 2 caminhos, o do trabalho e o do bar. O de casa nem sempre se lembra por causa da bebida. E é numa dessas que ele vai tentar assediar a mulher, que dele só quer distância. E ele aí não aceita. A partir daí, começa uma história trágica. Como aconteceu tudo, eu volto já já. Mas como eu dizia, Jairo e Silene foram casados 9 anos. E nesses 9 anos, o início era de amor. E não pense que era um amor qualquer. Era um amor de dedicação, de companheirismo, de aliança. Me dá a imagem do refém, me dá a imagem. Vamos, meu filho. Você vai vendo um taxista vai sendo mantido refém, 2 bandidos em fuga. A informação exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer. 2 bandidos em fuga. 2 bandidos em fuga. São imagens que estão me chegando agora. Saíram, a polícia atrás, olha o carro, eles bateram no taxista que está aí refém. Eles mantêm um revólver, 2 revólveres na cabeça do taxista e a polícia. A polícia vai negociando e eu volto já já. Olha, 2 ladrões roubaram um carro, saíram disparado, a polícia foi atrás, vai me dando a imagem. Na fuga, com o carro roubado, eles bateram no carro desse taxista. Repara, os 2 bandidos, e põe exclusivo, minha filha, dá trabalho para fazer, principalmente fora de hora. Você vai vendo, nesse momento, as imagens, repito, são imagens gravadas que estão me chegando de Belém do Pará. Você vai vendo o taxista foi cercado ali pelos 2 bandidos. Na fuga, eles bateram, que eles queriam tomar o carro do taxista, acabaram batendo. Eles pularam
pro carro do taxista, fizeram refém. E nesse momento, né, no momento em que estava a gravação, repara, eles mantêm uma arma na cabeça, aí pensa o seguinte, o taxista pega o carro, que é o ganha-pão dele, aí ó, essa é mais uma imagem, já tem um ali no chão, põe no Cidade. De dentro do veículo, os assaltantes negociavam com a polícia. Ele vem comigo! Não, deixa ele. Não! Já tá, escuta. O preço tá aqui. Já tá com o colete. Deixa a vítima no carro. Após roubarem um carro no bairro de Nazaré, os bandidos saíram em fuga. Durante a perseguição policial, eles colidiram com um táxi no cruzamento da Rua dos Pariquis com a Tupinambás, no bairro Batista Campos. Após a batida, os outros 2 bandidos renderam o taxista. Após quase meia hora e já com os coletes balísticos, os 2 homens se renderam. Certo. Volta lá. Aí, já afasta. Nenhum quis falar com nossa equipe. Qual era a intenção de vocês cometerem outros assaltos com o carro? Nervoso e machucado no braço, o taxista foi amparado pela mulher e colegas de profissão. Revoltada, a esposa dele desabafou. Isso aqui é um desrespeito com o trabalhador, trabalhar o dia inteirinho para ficar com uma arma na cabeça. É justo. É meu marido, a gente está ralando o dia inteirinho, desde 7 horas da manhã. Desde 7 horas da manhã atrás de um volante para quê? Carro não tem seguro, é do pai dele safenado. É o único ganha-pão de 2 idosos. Isso dá ódio. Você vê, o que a senhora diz, ela tem a mais absoluta razão. O carro não tem seguro. O marido dela trabalha no carro num período e o pai trabalha em outro período. Resumo, o cara bate, ele não tem como agora ganhar dinheiro e mais, não tem como consertar o carro, porque a pancada do jeito que deu, levou a frente do carro, olha lá, levou a frente do carro, atingiu o motor e quem paga? Eu não sei para que a gente paga imposto. Por mim, acho que todo mundo ia parar de pagar imposto. Olha lá, o carro tá todo torto, pegou a coluna, chassi torto. Como é que conserta esse carro? Não conserta. E aí? Quem paga o prejuízo? Ninguém. O sujeito vai ficar como? No meio da rua sem ter que trabalhar. O taxista, consegue abrir? Quanto ao Brasil, o Brasil, ultimamente, parece que ele caminha na ladeira mais para baixo. Porque é inacreditável, é todo instante. Belém do Pará é todo dia tem gente refém. Não é possível, todo dia chega imagem, né, de pessoas reféns em Belém do Pará. Eu, quando fico lá, parece que eu estou no outro país. Eu vou começar a trabalhar aqui, porque eu tá com preguiça de fechar a câmera lá. Não, só para saber só. Moral, bota aqui para mim, vamos lá. Então, Silene e Jairo. Quando eles se conhecem, eles, ao trocar olhar, eles se apaixonam. E a paixão faz com que o primeiro Sapé Kayá seja registrado no livro dos recordes. O Sapé Kayá mais duradouro da história. Aquilo durou, podia sair filme francês, 3 dias de Sapé Kayá. Aí na sapecagem, eles logo se apaixonam. E no que eles se apaixonam, eles vão e casam. Casam e aí tem um problema. O problema é que Jairo, com o tempo, passou a gostar mais de uma manguaça do que da família. Ele ia por baixo, ó, tchup, passava a régua, pim, tomava, aí tomava. E quando ele tomava, ele quer fazer o que todo cara casado bêbado quer fazer. Fazer sexo à força com a esposa. Porque, em geral, é isso que acontece. E ela, evidentemente, não é um boneco,
né? A Silene. E ela dizia, peraí, tá louco? E ela vai dar queixa na delegacia. E nada. Aí ela consegue esse papel que se chama medida protetiva, que um juiz assina e que não vale nada, que não serve nem para enrolar pão, porque dão a tal medida protetiva que não protege ninguém. E foi exatamente isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele que já tinha sido preso numa primeira tentativa de assassinato, pagou a fiança e foi liberado. Nesse meio tempo, ela pede o divórcio, consegue a tal medida protetiva. Pergunta que eu te faço, você acha que serviu para alguma coisa a medida protetiva? Lógico que não. Naquele dia, ela chegava do trabalho, então foi surpreendida por Jairo. Ela ainda tenta ter uma reação e não consegue. Este é o final de uma história que começa assim. Esta mulher que trabalha na loja de bijuterias vive assustada. Um olho nas clientes e o outro no ex-marido que pode aparecer a qualquer momento. Silene ficou casada há 9 anos com Jairo. Ele é uma tranqueira, ciumento, cachaceiro e violento. E Silene é sempre quem paga pelos erros do homem. Você não tem jeito, né? Ah, não fala comigo, não. Jairo é porteiro e conhece apenas 2 caminhos, o do trabalho e o do bar. O de casa nem sempre se lembra por causa da bebida. Nesse dia, Jairo chega embriagado mais uma vez. Ai, Jairo, eu não quero. Não, vem aqui, é hoje. E tenta a qualquer custo fazer sapé-que-aiá com Silene. Ela tenta evitá-lo. E ele parte para cima, arranca as roupas da mulher. Silene, quase nua, corre de casa, pede ajuda aos vizinhos. Socorro! A polícia é chamada. Jairo é preso. O casamento acaba, mas a prisão dura apenas 3 dias. Silene consegue na justiça a tal medida protetiva. Ela acredita no papel que, como sempre, não serve para nada. Jairo agora passa a ameaçar a ex-companheira. Você vai me pagar pelo que você fez comigo. Jairo, não era nem pra você estar perto de mim, você tem que ficar longe de mim. Assustada, Silene avisa uma amiga. Tô te ligando pra avisar que se eu não chegar, foi o Jairo que me pegou, tá? Quando ela está indo para o trabalho, percebe que está sendo seguida por Jairo. Com medo, entra na primeira loja que vê. Cheio de ódio, o homem vem atrás com uma faca. A ação é rápida. Silene é internada. Entre a vida e a morte, foi iludida por um amor que jamais existiu. As imagens feitas por celular foram gravadas logo depois de Silene Félix, de 26 anos, ter sido atacada dentro da loja de departamento. O crime aconteceu numa região de comércio em São Paulo e deixou todos muito assustados. O que a gente percebeu mesmo foi só o movimento das pessoas saindo, né? Correndo e tal, entrando aqui no nosso serviço aqui. De acordo com testemunhas, Silene caminhava na calçada logo cedo, estava indo para o trabalho quando percebeu que o ex-marido a seguia. Ela, já prevendo o que poderia acontecer, já vivendo uma situação de ameaça, tentou se esconder. Entrou na loja se passando ali por cliente, só que Jairo foi atrás e a feriu brutalmente. Depois, tentou tirar a própria vida. Neste vídeo, Silene e Jairo aparecem sendo socorridos. Primeiro sai a vendedora, depois o porteiro. Este homem, além de colega de trabalho, é muito amigo da jovem. Ele conta que Silene e Jairo foram casados por 9 anos, mas estavam separados há 1 mês, depois que ele tentou matá-la pela primeira vez. Segundo o amigo da vítima, Jairo chegou a ser preso por tentativa de homicídio, mas pagou fiança e deixou a cadeia em 3 dias. Silene tinha medo que ele tentasse matá-la de novo, mas não mudou a rotina.
Ela andava com um papel que ele tinha que ficar 300 metros longe dela. Ela chegou a falar que ia embora, mas ele falou que se ela fosse lá para a terra dela, que era lá em Pernambuco, ele iria atrás. Isso que ela falou para mim, né? E ela continuou trabalhando normal? Ela continuou trabalhando, que ela disse que não dava para viver correndo. Que ele falou que para onde ela fosse ia fazer da vida dela um inferno. 12 anos. Essa é a diferença de idade entre Jairo e Silene. Diferença que no início do relacionamento não incomodava o porteiro, mas que ao passar dos anos fez aumentar o ciúme e a insegurança de Jairo. Silene nunca deu motivo, mas ele desconfiava que ela estivesse traindo não só com homens, mas com mulheres também. Ele falava que ela não queria ficar com ele, então ela tinha outro. Não era nem outro, ele acusava dizendo que ela estava com uma menina. Que justo é uma menina daqui da loja que não tem nada a ver. O Jairo desconfiava de você com ela? Desconfiava, ele achava que eu e ela tinha um caso pra gente ser muito amiga. Aí ele achava que a gente tinha um caso. Era um ciúme doentio dele. Depois que as ameaças surgiram, depois que Jairo disse que iria matá-la, essa afirmação passou a ser frequente. Ela sempre dizia, se eu me atrasar, alguma coisa aconteceu. E provavelmente será o Jairo. No dia do crime, foi exatamente assim. Ela demorou a chegar, o horário dela é às 9 horas da manhã, os minutos foram passando e como ela não chegava para trabalhar, todos se preocuparam. E aí, pela proximidade da loja, que é bem pequena, é mais ou menos um quarteirão, a notícia rapidamente chegou aqui de que uma mulher havia sido atacada. Os colegas ligaram no celular da Silene e como ela não atendeu, todos tiveram certeza de que a vítima era ela. Ela se chama Francisca. Francisca tem um ex-marido, José. Exatamente casada há 12 anos com José. Ela, depois de um tempo, queria a separação. José se tornou um homem violento, ciumento, possessivo e um dia disse para ela, você quer se separar? Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Francisca olha e diz, não vou ficar. Pois naquele dia, ele invadiu a casa de Francisca. Invadiu com a ideia que ele tinha de matar. Mas não conseguiu. Não conseguiu e agora, dá a imagem dele. Agora, ele está foragido. Exatamente. Ele tentou e não conseguiu. Põe no Cidade. Na parede ainda encontramos as marcas da violência. Esse rapaz que você vê nas imagens, ele é o José Divalci da Silva, de 54 anos. No corpo, essa mulher carrega a lembrança de uma tentativa de homicídio. Aqui, marca de um facão golpeado por esse homem. Inclusive, esse corte atravessa o rosto dessa jovem, que hoje é cheia de parafusos porque, com o golpe, ela acabou fraturando a mandíbula. Bem próximo ao olho também, outra cicatriz. E na mão esquerda, mais um golpe, uma tentativa dessa mulher se defender dos golpes de facão, inclusive que está limitando o movimento da mão esquerda. Ela trabalha como doméstica e viu a morte de perto. Nós temos imagens também do filho dessa senhora, que ao tentar defender a mãe, também foi gravemente golpeado com golpes de facão. Por que que o José Divalci tentou contra a sua vida e a do seu filho? Porque ele não aceitava a separação, disse que se eu não ficasse com ele, eu não ficaria com mais ninguém e que ele ia me matar. O que você lembra da madrugada do dia 25 de agosto? Eu já acordei com ele me golpeando, já. Você estava nessa cama aqui? Isso. Estava deitada, estava dormindo e ele entrou e quando eu acordei, ele estava me golpeando já. E o meu filho foi me defender, ele acordou, foi me defender e foi golpeado também. Ele estava cego de olho? Estava. O que ele dizia, você lembra? Que
eu não ia ficar com ele, não ficava com mais ninguém. Foram 12 anos de relacionamento. Nos 2 últimos anos, o Divalci se mostrou uma pessoa bastante violenta e ciumenta. Inclusive, aqui em cima da cama, vários boletins de ocorrência, medida protetiva e aqui do Poder Judiciário, a informação do mandado de prisão preventiva de José Divalci da Silva. Quando isso aconteceu, já estavam 3 meses, já quase 4 que eu estava separada dele. E ele não aceitava? Não aceitava. Ele me seguia todos os dias, ele me ligava, ele ameaçava. Ele, 4 dias depois que eu saí do hospital, eu recebi, assim, só por terceiro, que ele tinha dito que ia voltar para terminar o serviço, já que não tinha conseguido me matar. E ele ia voltar. Diante da Polícia Civil já saber da situação, diante de um mandado de prisão em aberto, o que você espera que seja feito? Que ele seja preso, que seja feita justiça, né? Primeiro, justiça de Deus, que a justiça daqui da terra eu não tenho muita fé não, mas eu gostaria que ele fosse preso, né? Se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Me dá a imagem do comandante Hamilton. Realmente você vai vendo... Corta na outra câmera, meu filho. Você vai vendo nesse momento realmente uma pessoa... Tem 2 pessoas feridas e confirma essa informação de que o que está gravemente ferido seria o assaltante. Seria o assaltante, corta pra mim. Ela se chama Fernanda. Fernanda tem um caso, e a palavra certa é um caso. Fernanda tem um caso. Tem um caso com um empresário. O empresário é casado. O empresário tem 2 filhos. E ela e Lauro se tornam amantes. Naquele dia ele a convidou para um passeio de jet ski. Aquele negócio que anda na água. Na volta ela é dançarina. Na volta ela desaparece. Na verdade ele diz para a polícia que ela teria caído no mar. Exatamente isso. Que ela teria caído no mar e aí teria se afogado. Essa é a história que ele conta. Ele conta, né, com toda a calma. Se a senhora caiu no mar depois que uma onda nos atingiu, o que acontece? A polícia investiga e agora descobre que não foi nada disso. Que ele a assassinou e teria escondido o corpo. E já foi decidido que ele vai ser julgado pelo assassinato. Põe no Cidade. A vítima, uma dançarina de 20 anos e de família humilde. O acusado, um empresário de 56 anos, de classe média alta, casado e pai de 2 filhos. Fernanda Trindade saiu de casa ao encontro de Lauro Sérgio Nogueira. Foi aqui que a dançarina e o empresário se encontraram para partir aí para o tão esperado passeio. Eles pegaram um jet ski e seguiram numa viagem de cerca de 20 minutos até a ilha de Cotijuba, na Grande Belém. Lá eles beberam, namoraram, curtiram com os amigos. Na volta, a tragédia aconteceu. Fernanda não voltou para casa, desapareceu. O empresário foi intimado pela polícia. Em depoimento, contou o que teria acontecido antes do sumiço da dançarina. Eles estariam retornando no jet ski para Belém, quando de repente teriam sido atingidos por uma onda de cerca de 3 metros. O casal teria sido lançado na maré. O empresário conta que ainda tentou procurar pela dançarina, mas não a encontrou. A partir daí, teria nadado cerca de 4 horas de volta à ilha de Cotijuba. A versão não convenceu a família da vítima. A sua filha foi assassinada? Eu acredito que sim, olha. Eu acredito que sim. Olha.
A localização do corpo da dançarina era um mistério. Foram mais de 3 meses de dor e de busca incansável. Até o dia em que vestígios de um corpo foram encontrados por ribeirinhos na ilha Arapiranga, próxima à cidade de Barcarena, nordeste do Pará. Chegando lá, encontramos logo a roupa que ela estava vestida, né? Então isso pra gente já foi um caminho. É muito doloroso, sabe? Ter que... É só Deus mesmo sabe o que eu sinto. O empresário Lauro Sérgio foi indiciado pela polícia por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A conclusão da polícia foi contestada pelo advogado da família da vítima. A promotoria acionou a justiça. O pedido era para o indiciamento ser pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. O juiz da vara criminal aceitou e o empresário vai à júri popular. Mas, enquanto isso, ele segue solto. Ainda é mais doloroso para a senhora, quando a senhora pensa, lembra aí que esse principal acusado está solto? Uma pessoa que comete uma brutalidade, uma maldade dessa, gente, é como se... Não sei, que coração de pai, que ele diz que ele é pai, né? Não sei como é que ele se encontra nessa situação. Eu não sei como é que ele dorme. Como é que ele consegue olhar para a cara das pessoas sabendo acontecer o que ele fez, entendeu? Me dá a imagem dos presos, uma venda imagem que acaba de chegar 3 presos. Eles invadiram a casa de uma senhora aqui em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia fez uma correria, esse aí foi preso com as coisas da vítima, põe no cidade. Ainda muito assustada e com medo de mostrar o rosto, a vítima relembra os momentos de tensão que passou na mira dos assaltantes. Falando pra gente calar a boca, senão enfiava uma bala na nossa cabeça e toda hora mexendo no tambor, mostrando, inclusive caiu uma bala no chão. Ele pegou, colocou no lugar e quando ele fez menção de pegar meu cachorrinho, eu falei, não, deixa o cachorrinho, por favor. Ela conta que foi agredida por um dos bandidos. Um já pegou a chave na minha mão e já foi direto pro carro. Os outros 2 foram batendo na gente pra gente entrar dentro da casa. E eu fui a última, eu tropecei e ele me deu uma coronhada na cabeça. Foram aproximadamente 20 minutos de medo. Os criminosos reviraram todos os cômodos da casa. Já foram tirando a televisão, já foram pegando meu celular, já foram pegando a bolsa, pegaram tudo, os documentos, tudo. A vítima estava entregando a chave do carro para o mecânico quando foi abordada pelos 3 assaltantes. Os vizinhos presenciaram a fuga e avisaram a polícia. Um dos criminosos foi preso. A perseguição durou cerca de 5 minutos. O bandido abandonou o veículo e tentou continuar a fuga a pé. O carro e os pertences da vítima foram recuperados. Vinícius Batista Gomes, de 19 anos, foi preso em flagrante. Ele já tinha passagens pela polícia. Ele ficou no veículo aguardando só carregar o veículo com os produtos de dentro da residência. E assim, de imediato, já saí com o veículo. Os outros 2 assaltantes fugiram. Um deles teria menos de 18 anos.